Olá, bom dia. A gente vai dar início à nossa aula número 2, parte 2. Essa aula diz respeito à contaminação de alimentos e alterações comuns em alimentos, e faz parte da disciplina de Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos. Ok? Eu sou o professor Jonathan e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de contaminação e essas alterações que podem ocorrer nesse tipo de alimento. Na última aula, nós falamos sobre o processo de rancificação, e os dois principais processos seriam a rancificação hidrolítica e a rancificação oxidativa. A rancificação hidrolítica ela seria causada basicamente por ação de enzimas ou agentes químicos como ácidos e bases. Em geral, esse processo ele envolve ácidos graxos no caso de baixo peso molecular, tá? E alguns alimentos envolvidos são frituras e leite de porco, ok? Passando por esse processo, a gente chega à rancificação oxidativa. Falamos que a rancificação oxidativa ela ocorre basicamente em ácidos graxos insaturados, né? Esse processo ele é subdividido em três etapas principais: a indução, a propagação e a terminação. Falamos sobre alguns aspectos envolvidos e que contribuem, no caso, para que esse processo de formação de radical livre, que vai levar à rancificação do alimento, tá? Quais são os fatores que estariam envolvidos? E chegamos às etapas da rancificação oxidativa. Vimos que a rancificação oxidativa ela pode ser dividida em três etapas. A primeira fase ou a primeira etapa seria a iniciação. A iniciação ela é subdividida em iniciação primária e iniciação secundária. Na iniciação primária, a gente tem o ácido graxo insaturado, né, cedendo um próton ao carbono metilênico, que é uma estrutura reativa, por isso que ocorre uma reação ali. E aí eu tenho a formação de um radical livre, como eu consigo observar nesse esquema. Okay? Na segunda subetapa, eu tenho esse radical livre reagindo com oxigênio, ele pode reagir com oxigênio e formando um radical peróxido, que é essa estrutura que eu observo dessa maneira. O que é importante a gente saber aqui é as características dessa etapa. Essa etapa ela tem uma elevada energia de ativação, um baixo consumo de oxigênio e ainda não tem a formação de odor ou sabor característico do ganso. Afinal, agora, eu tenho esse radical peróxido, né, reagindo com novas moléculas de oxigênio É importante observar que nessa segunda etapa os radicais alquilo, ou seja, os radicais livres, eles continuam se combinando com novas moléculas de oxigênio, formando mais radicais peróxidos. Esse radical peróxido, como eu falei anteriormente, ele vai subtrair um hidrogênio de outro ácido graxo insaturado e vai produzir agora um radical vai produzir um peróxido. Esse peróxido, né, formando no caso um peróxido e um novo radical livre e assim consequentemente, ou seja, vai dando ressonância a esse processo. Esse peróxido formado ele vai se decompor, formando os compostos de decomposição desse peróxido, no caso, aldeídos, cetonas, entre outros compostos que vão dar origem ao sabor e odor desagradável, né, desse processo de rancificação. Aí o que é importante a gente saber aqui? Que nessa etapa de propagação eu tenho aumento no consumo desse oxigênio, afinal eu tenho novas moléculas de oxigênio reagindo com novos radicais formados, eu tenho rápidas reações ocorrendo, eu tenho a decomposição desse peróxido formado, e esses peróxidos formados já vão agora dar início, né, já vão gerar modificações na cor, no sabor, odor e textura do lipídio. Então, nessa etapa, eu tenho a formação de odor e características desagradáveis nesse lipídio. Na etapa de terminação, é quando esse processo de rancificação ele vai ter fim.
Nesse estágio, eu tenho basicamente radicais livres reagindo entre si, ok? E com a diminuição da formação, no caso, de novos compostos, como o de novos radicais peróxido, e esse processo vai finalizar esse processo de ramificação. Nessa etapa, eu tenho o consumo de oxigênio sendo reduzido, tá? A partir do momento que não existem mais radicais para reagir com o oxigênio. E aí ocorre o quê? Vai cessar a reação. Eu coloquei aqui falando sobre processamento a frio. Por quê? Processamento a frio de óleo, em geral, mas de qualquer outra matéria-prima que tenha lipídio em sua composição, ele é uma estratégia muito interessante. Por quê? O calor é um dos iniciadores desse processo de ramificação. Então, se esse processo ocorre de processamento desse alimento, desse produto ocorre a frio, eu já tenho o quê? A redução, né, nesse processo de ramificação, ok? E agora a gente começa a falar sobre contaminação e alteração em produtos de origem carne, origem animal, né? Esse produto ele pode ser uma carne de frango, uma carne vermelha, produtos de origem animal em geral. Aqui a gente chama atenção para os fatores que vão contribuir para a deterioração desse produto. Alguns desses aspectos já falamos, na verdade todos eles, e aqui a gente comenta, né, aqueles que estão relacionados com o crescimento dessas bactérias, tanto deterioradoras quanto patogênicas, lembrando que a nossa preocupação maior são com as bactérias patogênicas. Esse tipo de produto, em geral, ele tem um elevado teor de água. Tá? Esse elevado teor de água contribui e favorece o crescimento dessas bactérias, desses micro-organismos. A acidez, o pH desse alimento também tem um pH próximo da neutralidade, o que contribui bastante para o desenvolvimento de bactéria patogênica. O elevado teor de proteína, assim como outros tipos de produtos, por exemplo, o leite, são alimentos que vão se deteriorar rapidamente porque as bactérias elas têm essa afinidade, essa preferência por proteína, diferente, por exemplo, de fungos e leveduras. Não que aqui não vá ocorrer o desenvolvimento desses micro-organismos. Porém, a preferência aqui, a preocupação maior é com o crescimento de bactérias, principalmente por esse teor proteico. E a ausência de fatores antimicrobianos que possam contribuir ali para a conservação natural desse produto. As alterações observadas neste tipo de alimento podem ocorrer em dois aspectos principais, em dois cenários principais. Em aerobiose, onde eu observo principalmente o aumento de da limosidade superficial, rancificação causada por bactérias, leveduras e bolores, ok? Que vão, no caso, decompor aquele lipídio presente naquele alimento e vão causar esse tipo de alteração. Além disso, a gente pode ter alterações na coloração, tá? Em função de modificações na mioglobina e na hemoglobina dessa carne. Além disso, a gente tem formação de gás sulfídrico e outros gases e até formação de peróxidos que vão, em um processo de decomposição, gerar aqueles odores desagradáveis da carne. Esse odor também ele pode ser formado, tá? O odor e sabor estranho também pode ser formado em decorrência desse processo de decomposição da carne. Okay? Aí a gente observa um aroma desagradável, tá? É uma carne viscosa e pegajosa, são aspectos observados aqui. Em outro cenário de anaerobiose, a gente observa principalmente a acidificação dessa carne, onde bactérias aeróbio-facultativas e anaeróbias vão crescer ali, principalmente no interior da carne, e vão formar compostos, principalmente ácidos orgânicos, como o fórmico, o propiônico e o acético, e vai levar à degradação desse alimento. Outro aspecto observado é a putrefação, tá? Principalmente com a formação de gás sulfídrico e outros compostos como a putrescina que vão dar aquele odor de carne podre. Essa carne ela precisa ter sua qualidade controlada em todas as etapas de produção. Em todas as etapas de cadeia produtiva, eu preciso ter uma preocupação com esse aspecto higiênico-sanitário.
desde o abate até os métodos de conservação desse produto no momento de servir esse produto ao consumidor. Por quê? Caso isso não ocorra, quanto maior a contaminação que conseguir chegar a esse produto, menor vai ser esse tempo de vida de prateleira do produto, né? Então, quanto mais eu consigo manter esse produto livre de uma contaminação, maior vai ser o tempo de vida que ele pode durar em condições seguras para o consumo do consumo. Os principais micro-organismos envolvidos na deterioração da carne, derivados, são esses. Né? A gente observa que, inclusive, pode ter o crescimento de leveduras e bolores. A gente comenta em relação a isso o fato, por exemplo, do frango, que a gente já comentou anteriormente, onde as duas principais bactérias são a Campylobacter e a Salmonella. Comentamos, inclusive, falamos um pouco sobre a recomendação que é feita para as pessoas não realizarem, no caso, a lavagem desse frango na pia. Principalmente quando eu não tenho um cuidado higiênico correto com essa pia, né, após o processamento desse frango, de higienizar corretamente. E também quando eu não tenho cuidado de remover os alimentos prontos ou alimentos que vão ser servidos crus, como saladas. Tá? Então, por exemplo, o que acontece? Se esse tipo de alimento pronto e essas saladas estiverem ali no momento dessa higienização do frango, tá? O que vai acontecer? Essas bactérias vão ser jogadas, lançadas para esse produto e vai ocorrer o consumo sem a remoção prévia dessa contaminação. Aí a gente pode ter um caso de doença, algum surto relacionado ao consumo desse micro-organismo porque não foi removido. Então existe uma pesquisa que recomenda, inclusive, que a lavagem desse frango não seja realizada, porque na maioria das vezes as pessoas não têm essa preocupação. Mas é que a contaminação de alimentos por parasitas. Essa contaminação, gente, ela é muito comum e ela pode ser facilmente evitada por um processo de higienização correto. Tá? A gente vê alguns micro-organismos principais, alguns parasitas, na verdade, envolvidos, e o primeiro deles seria a Entamoeba histolytica. Okay? Esse parasita ele pode levar ao desenvolvimento de vários sintomas quando o consumidor, ele, no caso, consome esse parasita, tá? E essa entrada, esse consumo, ela pode ocorrer principalmente, né, por alimentos que estejam contaminados, principalmente frutas, hortaliças, que não são corretamente higienizados e, no caso, leva ao consumo desse produto. Tudo bem? Ou seja, o que a gente observa é que simples hábitos como lavar a mão, ferver bem a água, tá? E lavar corretamente esses alimentos, a gente já tem uma prevenção bastante efetiva. Tudo bem? O Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é um parasita também importante para os manipuladores de alimento, para o processamento do alimento. Tá? Ele ganhou, no caso, uma atenção muito grande na região norte em função da presença dele, desse contaminante, no açaí, né, que é um produto bastante presente no dia a dia em relação ao consumo da população do norte, né? E aí, o que acontece? Esses órgãos de legislação, eles viram a necessidade de criar, no caso, estratégias para tentar prevenir esse tripanossoma, né, esse barbeiro. Por quê? Porque ele vinha contaminando, no caso, o açaí, e as fezes, no caso, desse barbeiro, acabavam contaminando esse produto, as pessoas consumiam tanto o barbeiro ou apenas as fezes, ok? E aí eram contaminados por essa doença. Então, aqui a gente tem, por exemplo, todo o ciclo do barbeiro. Tá? Esse barbeiro, ele basicamente ele defeca no momento que ele suga o sangue, no caso do ser humano, ok? E aí esse parasita, ele entra na corrente, tá? Na corrente sanguínea do consumidor, vai se instalar, no caso, principalmente na musculatura do coração, e aí ele cresce, ok? E vai, no caso, trazer vários prejuízos à saúde desse consumidor. Então, é uma doença muito, muito perigosa e que pode ser facilmente controlada, por exemplo. Professor, como é que eu posso controlar esse perigo? A legislação local, ela sugeriu, no caso,
ela tem estimulado cada vez mais que os produtores de açaí, eles façam um processo de branqueamento, que seria um aquecimento prévio daquele caroço de açaí, seguido de refrigeração, ok? Esse processo já seria bastante eficiente para inibir, na verdade, inativar, tá? Ou destruir esse parasita. E aí a gente tem a prevenção dessa doença, ok? Então, por exemplo, se houver uma pergunta, qual seria o principal processo de conservação que eu poderia realizar para prevenir o desenvolvimento, né, o aparecimento do Trypanosoma cruzi, processo de branqueamento, tá? O processo de branqueamento, ele é bastante efetivo nesse sentido. Tudo bem? Outros dois parasitas, tá? Seriam, no caso, a tênia, ok? Essa tênia, ela pode ser a tênia sólio ou a tênia, no caso, saginata, tá? É preciso que a gente saiba a diferença entre as duas, ok? A tênia sólio, ela é proveniente principalmente do suíno. E a tênia saginata, ela é proveniente principalmente do bovino. Isso aqui é importantíssimo, tá bom? Esse micro-organismo, esse último, ele é causado por uma doença conhecida como solitária, né? Isso é bastante difundido, bastante conhecido, tá? E está muito novamente relacionado com as condições higiênico-sanitárias, né, desse alimento, tudo bem? A gente tem aqui uma relação entre duas doenças principais, que seria a teníase e cisticercose, tá? São doenças distintas, tá? Com epidemiologia bastante diferente, porém, a espécie de parasita, né, é semelhante, que é o cestódio, tudo bem? Uma coisa importante para a gente falar é que essa cisticercose é causada, no caso, pela larva, né, dessas espécies de parasitas. E aqui, ó, eu coloquei como se transmite, né? A gente observa que essa teníase, ela é causada principalmente pelo consumo, tá? Dessa carne contendo esses cisticecos, gente, que seriam como se fossem esses saquinhos esbranquiçados aqui, ó, tá? Então, você pode obter teníase consumindo essa carne com essas larvas, que são esses cisticecos, tá? Já a cisticercose seria o quê? No caso, ovos da tênia, você vai consumir alimentos como hortaliças, né, que estejam contaminados com ovos da tênia, como frutas, verduras, né? E aí você vai poder desenvolver a cisticercose, tudo bem? Aqui eu coloquei, por exemplo, um esquema que mostra exatamente esse ciclo reprodutivo, esse ciclo de contaminação da tênia sólida, tá? Okay? A tênia sólida, como eu falei, ela está relacionada, principalmente, ela está relacionada ao suíno, ok? E aqui a gente tem a tênia saginata, tá? Que estaria relacionada exatamente com o bovino, tudo bem? Então, aqui, ó, o ser humano, ele tá consumindo essa carne contaminada com cistos secos que estavam presentes nesse bovino, tudo bem? Ele elimina fezes, tá? Essas proglótides aqui, proglótides, né? E vão liberar, no caso, esses ovos que vão ser consumidos por essa carne, se depositar na musculatura desse animal e, novamente, a gente vai ter esse ciclo novamente, ok? Aqui eu tenho, novamente, o mesmo ciclo da teníase, só para ficar mais claro, tudo bem? E aqui eu botei um resumo para que vocês consigam ver bem claramente a diferença entre as duas. Olha aqui, ó. A gente tem a teníase, o ser humano, como hospedeiro definitivo. Esse animal suíno, ele vai ingerir ovos excretados pelo homem nessas fezes. Gente, o que é importante a gente falar, né? Em função disso, hoje a gente tem a carne suína sendo ainda muito estigmatizada, né, como sendo uma carne suja. Exatamente porque antes existia, por exemplo, o suíno, esse porco, sendo criado em condições de muita sujidade, condições muito realmente pouco higiênicas, tá? Onde esse suíno realmente tinha acesso, né, ao consumo dessas fezes humanas. Então é por isso que essa carne, por muitos anos, ela teve
esse estigma de ser uma carne bastante contaminada, de ser uma carne bastante suja, exatamente por isso. Porém, hoje, a carne suína ela é produzida em grandes confinamentos, semelhante ao que ocorre com a carne bovina, tá? Com grande controle higiênico sanitário, tá? Então, a carne suína ela tem hoje uma grande qualidade. A carne suína ela tem algumas diferenças até que podem se tornar, podem mostrá-la, apresentá-la como uma carne até mais saudável que a carne bovina. Não sei se vocês sabem disso. Por quê? A carne bovina, ela tem um processo que é muito interessante hoje, né? Muita gente gosta de consumir essa carne, que a gente chama de marmorizada. Ela é uma carne que ela é entranhada de gordura. A gordura, ela tá como se fosse marmorizada naquela carne, naquela peça. Tá? Na carne bovina, na carne suína, a gente já não observa tanto isso. A gente observa o quê? Uma placa externa, predominantemente, de gordura, que pode ser facilmente retirada, diferente do que ocorre na carne bovina. Tudo bem? É só um parêntese para a gente comentar a respeito disso, tá? E aí o que acontece? Voltando aqui, esse hospedeiro, no caso, que é o hospedeiro intermediário, esse suíno, né? Ele ingeriu, no caso, essas fezes, né? E aí o ser humano consome, no caso, o homem ingere a carne com larvas e adquire o quê? A teníase agora, tudo bem? Esse esse hospedeiro definitivo aqui, o ser humano, tá? Ele pode, no caso, consumir esses legumes e hortaliças contaminados, tá? E aí agora ele vai ingerir o quê, ó? O que ele vai adquirir? Ele vai adquirir a cisticercose, tudo bem? Então existe uma diferença muito clara entre as duas condições, o desenvolvimento da teníase e o desenvolvimento da cisticercose, ok? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre fungos e levedouras, tá? Os fungos e levedouras, gente, são micro-organismos muito importantes no caso do processamento de alimentos e para a indústria de alimentos. Por quê? Eles podem ser maléficos quando eles estão deteriorando esse produto e eles podem ser benéficos quando eles estão sendo utilizados na produção ou no desenvolvimento de outros produtos. Afinal, ninguém quer ir no mercado e comprar e ter à disposição apenas um tipo de produto, né? Antes, eu ia ao mercado, eu teria apenas o leite disponível ali. Agora, com a aplicação dessa tecnologia de fungos e leveduras, eu tenho o quê? A produção de uma grande variedade de produtos derivados do leite. Iogurte, queijos, né? Produtos fermentados em geral, ok? E agora você tem o quê? Uma gama de produtos. Então, isso é interessante economicamente? Sim, quando eu produzo novos produtos e amplio, né, a quantidade, a gama de produtos disponíveis no mercado. Ele é maléfico quando? Quando eu tenho a deterioração, a perda de produtos ou a contaminação de alimentos por eles, ok? Então, ele pode ter os dois aspectos, esses dois aspectos, tudo bem? Uma coisa interessante que a gente precisa falar, e já falamos, é que fungos e leveduras, eles têm uma preferência por carboidratos, ok? E eles conseguem crescer em atividades de água, valores de atividade de água reduzidos em relação às bactérias. Enquanto eu tenho bactéria crescendo em atividade de água por volta de 0,90, eu já consigo observar fungos e leveduras crescendo em valores menores do que isso. Tudo bem? Então, por isso que alimentos de umidade, de atividade de água intermediária, como biscoitos, né, outros tipos de produtos, pode ter a ocorrência, né, da proliferação de fungos e leveduras ali, tá? Porque eles suportam, tá? Esse pH mais reduzido, né? Eles suportam essa atividade de água mais reduzida também, ok? E gostam, têm preferência pelo quê? Por carboidratos. Então, por exemplo, isso é muito, muito importante vocês saberem. Porque vocês tendo essa chave durante a prova, vai ajudar muito a entender vários outros processos de deterioração de produtos. Tudo bem?
Além disso, por exemplo, cada produto, em função das suas características diferenciadas de fatores intrínsecos, né? Por exemplo, um pH diferente, uma atividade de água diferente, tá? A composição diferente vai exigir o quê? Diferentes tipos de conservação desse produto, né? Se é um alimento que tem muito lipídio, se tem muito lipídio insaturado, eu já sei o quê? Que eu vou precisar aplicar um vácuo, aplicar um antioxidante, porque eu vou ter que tipo de problema ali? Eu vou ter problema de emulsificação, tudo bem? Se é um alimento que apresenta muito pigmento, eu sei que é um produto que vai ter uma deterioração causada pela luz, por uma deterioração causada pelo calor, né, que vai degradar aquele pigmento presente ali. Se eu sei que é um alimento que tem uma grande quantidade de água, tá? Eu sei o quê? Que eu posso aplicar processos como redução daquela atividade de água, né? Ou outros processos, no caso, que me garantam a segurança desse produto, tá? Que inibam, por exemplo, o crescimento de uma bactéria. Se eu sei que tem elevada atividade de água, eu sei que pode crescer bactéria patogênica ali, né? Se eu sei que tem uma atividade de água já menor, tá? E dependendo da composição, pode ser que cresça o quê? Fungo e levedura. Aí, outro tipo de processo de conservação vai ser necessário para a conservação do produto. Tudo bem? Esses bolores e leveduras nada mais são do que micro-organismos unicelulares ou multicelulares, no caso dos bolores, tá? A grande preocupação quando a gente fala de bolores e leveduras, gente, está relacionado o quê? Com a grande capacidade desse tipo de micro-organismo se proliferar, tá? E também com o grande perigo que existe nos chamados fungos toxigênicos. Fungos toxigênicos, eles são capazes de produzir micotoxinas, que são toxinas provenientes desses fungos que vão causar algum tipo de doença, tá, nesse consumidor. E quando eu falo de doença, pode levar até a morte desse consumidor, tá? Por exemplo, aqui a gente cita, né, as micotoxinas, que podem causar desde uma micotoxicose, né, até uma aflatoxina, tá? Que é uma toxina altamente potente e tóxica para o consumidor. Então, por exemplo, a gente tem problemas de aflatoxina, né? Por exemplo, em grãos como amendoim, né? Castanha do Pará, que é outro tipo de produto, até mesmo em milho, ou seja, grãos em geral, existe uma preocupação em relação, né, à proliferação, ao aparecimento de aflatoxina. Professor, o que podemos fazer para impedir o aparecimento dessa micotoxina, dessa aflatoxina, tá? Principalmente o controle, né, da atividade de água. Além disso, podem ser feitos a aplicação da radiação UV em cima desse produto, para que eu tenha a inativação desses fungos, tá? E aí eu não tenha, no caso, o desenvolvimento dessa aflatoxina, gente. Então, por exemplo, a atividade de água é um fator que contribui muito para a proliferação e para o aumento na quantidade da produção dessa aflatoxina. Então, por exemplo, um grão, né, eu tenho que ter um controle da umidade relativa, ou seja, que circunda aquele produto, muito grande. Aqueles silos onde tem o milho, entre outros grãos armazenados, deve ocorrer um controle muito grande daquela umidade relativa, tá? Então, por exemplo, além disso, como eu falei, podem ser utilizados radiação UV para fazer o controle, né, dessa toxina, ok? Esse tipo de micro-organismo, tá, os bolores e leveduras, podem alterar, né, esse alimento de diversas maneiras, principalmente quando esses micro-organismos são capazes de produzir enzimas. Algumas dessas enzimas podem causar a hidrólise da pectina, a hidrólise dos carboidratos, principalmente presentes ali, e vai levar ao quê? Perda de textura, né? Entre várias alterações nesse produto, ok? E aí, por exemplo, a gente tem uma foto aqui que mostra um pão deteriorado, cheio de fungo. Muitas vezes o consumidor, ele vê aquele fungo apenas em uma parte, ele remove aquela parte
e consome o produto. Isso é seguro fazer? Isso não é seguro fazer, gente. Por quê? Muitas vezes esse bolor, quando ele cresceu, ele lançou ali naquele ambiente, principalmente se for um plástico na embalagem de pão, né? Ele lançou esporos ali naquele ambiente, que em contato com o produto, né? Ou que foram para outras áreas do produto e vão ainda contaminar. Qual é o grande perigo de bolores e leveduras, principalmente bolores? Problemas hepáticos, tá? O consumo de bolor, de alimento contaminado por esses micro-organismos, pode desenvolver grandes perigos a grandes problemas hepáticos no consumidor, tudo bem? Então, aí que mora o grande perigo. Algumas características desse fungo, tá? Esse fungo, ele gosta de atividade de água por volta de 0,8. Então, você já observa que essa atividade de água ela é bem reduzida quando comparado com quem? Com as bactérias, principalmente as patogênicas, né? Mas, em geral, quando comparado com bactérias, de modo geral, ele suporta uma atividade de água e gosta, no caso de uma atividade de água, bem mais reduzida. Tudo bem? A gente tem aqui, ó, uma ampla faixa de pH, tá? Desde 2 até 8,5. Significa dizer o quê? Que olha aqui esses valores de 2,0. Quando eu deixo, por exemplo, uma laranja, né, na geladeira, ou seja, sob refrigeração, o que acontece? Esse produto, a primeira coisa que a gente observa nele seria o quê? O crescimento desse fungo, né? Desse bolor ou até mesmo de levedura. Por quê? É um alimento ácido, não é? Ou seja, a gente vê que esse fungo, essa levedura, ele tem uma capacidade, tá, de crescer nesse pH bastante reduzido, que é, por exemplo, presente em frutas ácidas. Tudo bem? Esse tipo de micro-organismo, ele tem aplicações interessantes, como a gente já viu, principalmente quando envolve produtos ácidos, né? Produtos acidificados, vegetal fermentado, aquelas conservas, né? Aquelas conservas ácidas, frutas em geral, porque, como eu falei, ele pode ser utilizado para a produção de outros alimentos, porém, ele pode também estar atuando ali como um micro-organismo de deterioração. Ele pode estar levando esse alimento à deterioração. Então, por exemplo, quando eu tenho uma fruta, eu trago ela do mercado, ela estava em contato com outras hortaliças, com outros alimentos que poderiam estar contaminados também. Então, qual é uma das prerrogativas que a gente sempre trabalha? Quanto mais você conseguir reduzir a carga microbiológica presente naquele alimento, maior vai ser o tempo de prateleira desse produto. Afinal, eu tenho menos micro-organismo presente naquele alimento, né? Que poderia estar levando à deterioração desse produto. Tá? Então, se eu consigo reduzir essa carga microbiológica, eu consigo o quê? Aumentar o tempo de prateleira desse produto. Tudo bem? Voltando aqui, essa temperatura de crescimento ela pode variar entre 25 e 30 graus. Tudo bem? Esses micro-organismos, como a gente já viu, podem trazer vários tipos de prejuízo econômico, desde alteração de produtos prontos até a deterioração de frutas, né, hortaliças, alimentos congelados. Tudo bem? Ok. O que a gente pode fazer, professor, para reduzir ou minimizar a contaminação desse alimento? Né? Como eu falei, quanto mais você reduz essa carga microbiológica, maior vai ser o tempo de prateleira desse produto. Então, boas práticas de higiene que levem à redução dessa carga microbiológica vai ser o principal fator, né, contribuinte para aumentar o tempo de vida desse alimento. Tá? Além disso, embalagem correta desse produto, a utilização de conservantes, né, antifúngicos que possam, no caso, inibir o crescimento. Tá? Além disso, o aquecimento também é, né, uma estratégia para você destruir esse micro-organismo e evitar a proliferação do mesmo.